Vamos lá. Então, boa noite para vocês. Teve uma galerinha que chegou depois. A gente vai dar continuidade, então, à resolução da prova, que é relativo, acho que é a prova de 2019, isso. Que a gente começou a resolver na semana passada. Lembrando que a gente resolveu e discutiu os exercícios 1, 2 e 3. Ficou faltando para a gente discutir e resolver o exercício 4 e o exercício extra também, tem um exercício bônus. E aí a gente já resolve. Tudo bem? Vamos lá então. Antes de qualquer coisa, eu vou ler o exercício com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao que é para ser feito, qualquer coisa em relação ao enunciado da questão, vocês me falam que antes de vocês... Pessoal, isso é para todo exercício. Antes de vocês começarem a realmente estruturar o algoritmo para resolução, verifiquem se vocês entenderam o que é para ser feito. Porque se a gente nem entender o que é para ser feito, fica difícil estruturar uma solução correta. Tá bem? Então vamos lá, o quarto exercício. Professora, uma última pergunta, Sim. Antes de começar tudo. Na parte de daquele atividade entre a APO e você, precisa fazer fluxograma para você ou não? Na verdade, Adriano, sim, porque o projeto é o mesmo. Com relação à disciplina de APO, vocês vão entregar o fluxograma, pelo menos da parte mais geral do programa de vocês, e a codificação em Portugal. E em C, vocês vão entregar o programa na linguagem C. Então, o fluxograma, mesmo que não seja diretamente para LP1, é sobre o mesmo programa. E a gente vai dar uma analisada também. Obrigado. Imagina. Então, vamos lá. O quarto exercício. Uma empresa está cadastrando todos os produtos de seu estoque. Cada produto é identificado por uma letra. Então, eu tenho uma empresa que tem produtos, quer fazer o gerenciamento, o cadastro, na verdade, dos produtos que estão no estoque, e cada um desses produtos, eles são identificados por uma letra, tudo bem? Disso aqui, a gente já consegue até tirar uma informação que, se o produto é caracterizado, é identificado por uma letra, e uma letra, então é um caractere. Então, eu sei que para cada um dos produtos eu vou ter que criar um caractere para ler essa letrinha. Faça um programa para ler do teclado a letra do produto, ou seja, a identificação, o preço de venda do produto. Então, se a gente está falando de preço, geralmente a gente está mexendo com valores reais, então a gente já tem também uma outra informação que provavelmente vamos utilizar o tipo float. E, além da letra e do preço, a quantidade em estoque. Então, geralmente a gente trabalha com quantidade em unidades, Então, quantas unidades eu tenho de um dado produto no estoque. Então, nesse caso, a gente pode utilizar uma variável do tipo inteiro. Tudo bem? Como esses dados vão ser lidos do teclado, ou seja, vão ser fornecidos pelo usuário, a gente vai ter que criar uma variável para, então, ler esse dado que vai ser fornecido pelo usuário. O programa deve rodar para os 10 produtos existentes, ou seja, a minha empresa trabalha com só 10 produtos. Então, eu preciso ler a letra do primeiro produto, o preço do primeiro produto e a quantidade em estoque do primeiro. Depois, eu preciso repetir o mesmo processo de ler a letra, o preço de venda e a quantidade em estoque para o segundo produto. E depois a mesma coisa para o terceiro até o 10º produto. Então, para cada um deles, a gente vai ler a letra, o preço e a quantidade. Tudo bem? Após ler os 10 produtos, ou seja, depois de eu cadastrar esses produtos da empresa, o programa deverá apresentar o valor total dos produtos no estoque, ou seja, se eu for fechar a empresa agora, quanto que eu tenho de valor parado lá com o meu estoque desses 10 produtos. Além disso, o valor do produto mais caro, tudo bem? Então, considerando esses 10 produtos, qual que é o meu produto mais caro? E a quantidade de produtos que custam mais do que R$100. Tudo bem? Tá claro para vocês o que é para ser feito nesse exercício? Alguma dúvida? É para derreter o cérebro. Pode falar, Leti. Então, eu resolvi esse exercício e até que deu certo. Só que
Por exemplo, essa parte que fala a quantidade de produtos que custam mais do que 100. Eu fiquei em dúvida se você estava se referindo à quantidade de produtos que também está no estoque ou só quando apresenta os valores. Aí na criação do código eu coloquei os dois. Letícia, desculpa, eu não entendi qual é a diferença dos dois. Se é a quantidade de produtos que estão no estoque que custam mais do que R$100 ou... Como explicar? Por exemplo, vamos supor que tenha só um produto, mesmo que tenha 100 quantidade deles, que custa mais de R$100. Ah, tá. Aí a gente tem que colocar essa única quantidade, que vai ser só um produtinho, ou todas elas que estão no estoque? Entendi. Realmente ficou ambíguo aqui, né? Se é, por exemplo, quantos itens, quantos tipos de produtos diferentes que custam a unidade mais do que R$100 ou a quantidade... Olha, para falar bem a verdade, Letícia, os dois estariam corretos. A gente pode até apresentar as duas coisas. Ah, beleza então, professora. Obrigada. Nem eu lembro. Muito obrigada por isso, porque realmente não tá muito claro aqui, né? Se é a quantidade total, considerando quantidade por produto, ou se é a quantidade de produtos diferentes. Entendi. Mas estaria... Vai usar a condição e mesmo falar caso... escolha caso, né? Mais ou menos isso, né? Nesse caso, bastante não dá para isso, ser né? o escolha caso, porque que seria o switch, né? Como a gente está trabalhando com valores que custam mais do que R$100... não, vai ter lógica, né, professor? Daí a gente vai utilizar o if, isso é uma estruturação lógica, é isso mesmo, com um intervalo definido. Tudo bem? Ou, né? E nesse caso, eu acho que nem precisa do ou, viu, Adriano? A gente pode colocar só o valor que a gente leu, que é o preço de venda, maior do que 100, porque daí já é o suficiente. Tá bom, então. Tá bem? Eu vou compartilhar com vocês a tela do CodeBlocks e daí a gente começa. Então, vamos lá. Uma pergunta, você atualizou teu CodeBlock ou não? Atualizei nada, tá faltando tempo, Adriano. Tá difícil. Olha só, vamos por partes então. Pessoal, se vocês perceberam, o exercício está pedindo várias coisas. Tem processo de leitura, depois tem processo de análise, tem processo de contagem e depois de apresentação de resultados. Para a gente facilitar, vamos por partes. Então, antes de qualquer coisa, vou começar criando a estrutura básica do programa, né? Vou adicionar, na verdade, antes de qualquer coisa, eu vou salvar aqui para reconhecer os comandos. Essa é a questão 4.c. Depois eu coloco para vocês também no Moodle, beleza? Então, primeiro, as bibliotecas. Como a gente não vai fazer cálculo complexo, nós não estamos fazendo nenhuma outra operação a não ser manipulação básica, leitura e escrita, eu preciso só dessa biblioteca std ou stdio.h, tudo bem? E na sequência, a minha função principal, int main, vou deixar aqui com return 0, lembrando que eu poderia tirar esse return 0 se eu utilizasse o tipo da minha função principal como void. Aí tanto faz, fica a cargo de vocês, né? Vocês podem escolher o que seria mais interessante. Tudo bem? Então, com isso, nós temos a estruturação básica do nosso programa em linguagem C. Nós não começamos, de fato, a resolver o problema, ok? Então, vamos pensar inicialmente só no processo de leitura da letra, que seria uma codificação, né, a identificação do produto, o preço de venda e a quantidade em estoque. Vou parar aqui, só isso. A gente só precisa ler o valor a letra, preço e quantidade para um produto. Tudo bem? Para isso, então, daí agora a gente começa realmente a analisar, né? Eu quero representar a letra de um produto. Então, pode ser A, B, C, D, independente da letra. Se a gente está representando um caractere, né, um símbolozinho, eu já sei que o tipo da variável vai ser char. E eu vou chamar de letra aqui mesmo. Então, o tipo da variável e o nome da variável. Lembrando que essa declaração não preenche a posição de memória que tem o nome de letra. Tudo bem? Então, a gente já consegue representar a letra do produto. Na sequência, eu preciso também representar o preço de venda desse produto.
E se a gente for analisar, é um preço monetário, né? Um valor monetário, pode ter os centavos, ou seja, eu vou precisar de um float para conseguir representar tanto a parte inteira quanto a parte decimal. Então, float eu vou chamar aqui de preço. E por fim, pensando apenas em um produto... Professora, que nem float é tanto inteiro ou real, né? O float é para real. Ele até poderia receber um valor, por exemplo, preço igual a 2. Só que esse 2 ele é considerado como um 2.0 e não apenas 2. Eu sempre confundo. Então quer dizer que inteira, int, né? Não, como que é? É int mesmo, é isso mesmo. Então beleza, então. Eu sempre confundo esse negócio aí. Então, vai ser até aqui, Adriana, a quantidade. Como a quantidade vai ser em unidades, né? Eu posso ter dois produtos no estoque, 3 produtos, 10 produtos. A gente pode utilizar o inteiro. Qual que é a diferença dos dois? Quando a gente declara a quantidade como inteiro, a gente só consegue trabalhar com valores exatos, né? 3, 10, 157. Não tem o vírgula. Se um valor puder ter vírgula, né? Pode vir a ter um valor decimal, que daí seria a vírgula, aí a gente utiliza o float. Tudo bem? Se vocês lembrarem um pouquinho da matemática, a gente tem a teoria dos conjuntos, né? Os valores inteiros, eles são englobados também dentro do conjunto dos valores reais. Então, professora, não fala de matemática, né? Que eu odeio matemática. Então, de uma forma simplificada, float a gente utiliza quando tem a parte quebrada, e se eu tiver certeza que não vai ter parte quebrada, não tem valor decimal, a gente utiliza inteiro. Tudo bem? O professor de matemática Cecília manda 550 ideias. Tarefa para nós e eu não consigo fazer nem 10%. Vamos lá. A gente vai pegando essas coisas. Então, char, porque é uma letrinha, né, um símbolo. Float, porque é um valor real, ou seja, tem a parte depois da vírgula, pode ter vírgula. E o inteiro, porque vai ser só o valor inteiro mesmo. Então, não tem nada de vírgula na minha quantidade, ok? Com essa declaração, nós não temos ainda nenhum valor, nem para letra, nem para preço, nem para quantidade. Se a gente fosse considerar apenas um único produto, a gente poderia fazer o parzinho aqui de printf, scanf, né? Printf, vou pedir qual a letra de identificação do produto. Perguntei para o usuário e na sequência a gente vai preencher então através do scanf essa minha variável letra. Scanf, como é um caractere, %C, só que só um detalhe, quando vocês forem utilizar o scanf para leitura de caractere, deem um espacinho aqui na frente, para ele não ter problema de pular a leitura. E vírgula, e comercial, para especificar a posição de memória letra. O que a gente especificou aqui? Nós estamos apresentando uma mensagem para o usuário, identificando, né, dizendo para ele o que a gente espera de entrada, e na sequência nós estamos lendo um caractere, e esse caractere vai ser armazenado na posição de memória que tem o nome de letra. Então, a gente acabou de ler a letra. Na sequência, e pensando ainda no mesmo produto, a gente vai perguntar qual o preço do produto. E na sequência, de novo em scanf, só que agora nós vamos ler um valor real, por isso o %F, e vamos colocar no local de memória que tem o nome de preço. Lemos a letra, lemos o preço, está faltando agora a quantidade. Deixa eu abaixar um pouquinho. Pronto. Printf também, para pedir para o usuário qual a quantidade em estoque do produto. Pergunto e na sequência eu vou ler. É legal que esse está usando praticamente todos os tipos. A quantidade é do tipo inteiro, então %D ou %I, tanto faz. Eu vou deixar aqui %D e vou colocar no endereço de memória que tem o nome de quantidade. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida com relação? Olha o que a gente viu até agora. A gente viu declaração de variáveis de tipos diferentes, nós vimos apresentação de mensagem através do printf e nós vimos também a leitura de dados através do scanf, podendo ser caractere,
float, que é o valor real, ou então um valor inteiro. Tudo bem? O que nem o porcento D e o porcento I, tanto faz. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Ele tem uma diferença básica que quando a gente utiliza porcento I, ele aceita valores inteiros em qualquer base. Pode ser base 10, que é o nosso sistema decimal, pode ser sistema binário, hexadecimal. Quando a gente coloca porcento D, eu estou indicando que além de ser inteiro, ele precisa estar na base 10, que é o sistema que a gente utiliza normalmente. Tudo bem? 0,01, 0,02, mais ou menos. Nesse caso não, cada conjuntinho de 10 inteiros a gente aumenta, é a questão das unidades, né? A gente tem a unidade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 9, ele zera e joga uma casinha para as dezenas. Então, fica uma dezena e 0 unidades. Essa que é a base decimal, que são os valores do jeito que a gente acaba utilizando no mundo real, né? Se fosse, por exemplo, um valor binário, eu poderia entrar com ele aqui, só que daí seria só com qual codificação? Usando só zeros e uns, né? 0, 1, 0, 0, 1, ou 1, 0, 0, 1, 0. Tudo bem? É o sistema de codificação daquele valor inteiro. Quando é o porcento D, vai utilizar algarismos de 0 a 9. Se fosse binário, seria só de 0 ou 1. Tudo bem? Professora, não tem que colocar essas coisas numa estrutura de repetição, porque tem que cadastrar 10? Precisa, Lessa, que é justamente esse o próximo passo. Que eu até ia perguntar e comentar isso com vocês. Do jeito que tá, a gente está fazendo a leitura de apenas um produto, né? Só uma letra, um preço, uma quantidade para um produto só. Só que nós precisamos ler para 10 produtos diferentes. Então, esse processo que foi feito aqui precisa ser feito 10 vezes diferentes. Aí a gente tem duas soluções. Eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui 10 vezes, que na verdade não é uma opção. Ou então, a gente pode... Eu vou criar aqui uma outra variável int, que eu vou chamar de contador. Esse meu contador vai fazer exatamente o que foi proposto agora pelo Lessa. A gente pode colocar numa estrutura de repetição para repetir 10 vezes. E por que 10 vezes? Porque são 10 produtos. Tudo bem? Então, aí sim a gente faz o quê? Tudo isso daqui vai ser repetido 10 vezes. Como eu já sei que são exatamente 10, eu posso colocar um for, onde o meu contador começa em 1, o meu contador continua sendo válido enquanto ele tiver um valor menor ou igual a 10. E o meu contador, a cada passo que a gente faz de novo uma execução desse conjunto de códigos, ele vai aumentar em uma unidade. Ou seja, o meu contador começa em 1, depois ele vai para 2, para 3, para 4, até chegar em 10. Na verdade, até chegar em 11, né? Só que ele continua sendo válido apenas enquanto ele tiver essa característica, enquanto ele for menor ou igual a 10. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Daí seria o condição, o go to, né? Mais ou menos, até para, né? O go-to, ele já pode ser, seria uma verificação. Mais ou menos assim, isso é um modo para vamos supor, o go-to não seria melhor colocar antes disso daí ou não? É que o go-to, ele já não é muito utilizado, né? Não é muito utilizado, não. E ele não garante necessariamente o ciclo. Porque o go-to vá para, ele vai para algum lugar. Agora, o for, ele garante que a partir de um valor inicial até um valor final, com um certo incremento, ele vai ser repetido. Então, no caso do for, ele garante que vai ser repetido x vezes. Nesse caso, 10 vezes. Beleza, então, professor. Vou continuar. Então, olha só, pessoal, por enquanto, se a gente deixar nesse formato, só finalizando aqui, eu teria a leitura de 10 produtos diferentes. Ele vai fazer o quê? Quando o contador começar em 1, ele verifica. Contador é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Se é verdadeiro, ele executa tudo que está dentro do for. Então, ele vai fazer a leitura da letra, do preço e da quantidade, quando o contador é 1, ou seja, quando é o primeiro produto. Quando ele chega no final
do fecha-chaves, do for, que é o fecha-chaves, ele faz o quê? Ele incrementa o contador, ou seja, o contador vai para 2 e ele verifica de novo. A condição ainda é satisfeita? Contador é menor ou igual a 10? Ou seja, 2 é menor ou igual a 10? É verdade de novo, deu verdadeiro. Ele vai fazer a leitura da letra, do preço e da quantidade para o segundo produto. Chegou no final, faz de novo, contador mais. O contador vai para 3. 3 é menor ou igual a 10? É verdade ainda. Ele faz a leitura da letra, do preço e da quantidade. E ele continua nesse ciclo enquanto o contador for 4, for 5, for 6, for 7, for 8, for 9, for 10, porque 10 é menor ou igual a 10 também dá verdadeiro. E quando ele passa pela 10ª vez aqui, ele faz o contador mais. E o contador vai para 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, é falso. Quando é falso, o que ele faz? Ele parte para fora do for. Ele sai do ciclo. Se tiver mais alguma codificação aqui, ele parte para executar os códigos que estão depois do for. Tudo bem? Até aqui? Seria legal também colocar no começo do programa, definir quantos produtos você quer cadastrar, porque aí não fica preso nesses 10, né? Você coloca contador menor que uma variável. Poderia, Lessa. Nesse caso, nesse exercício específico, ele está dizendo que são 10. Mas eu poderia criar aqui, por exemplo, vou chamar de N, que vai ser o número de produtos. Eu poderia fazer um printf aqui perguntando quantos produtos serão cadastrados. Faço a leitura aqui de um inteiro e esse inteiro vai ser colocado em N e o meu for ficaria agora dependente do valor N. O meu contador começa em 1, menor ou igual a N, ou seja, depende da quantidade que foi definida aqui e continua fazendo isso. Se for, por exemplo, se o usuário disser que vão ser cadastrados 2 produtos, ele vai fazer 2 vezes o for. Se for 50 produtos, ele vai fazer 50 vezes o for. Muito bem, isso mesmo. A única coisa é que eu preciso fazer a leitura do valor de N antes de definir o for, mas aí ele vai funcionar do mesmo jeito. Professor, isso daí já envolveria banco de dados, né? Não necessariamente, né? Ou só alocação de memória só? Não, é só alocação de memória mesmo, por enquanto. Não tem necessidade, né, obrigatoriamente, da utilização de conceitos aí e até da conexão com o banco de dados. Por enquanto, não. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Vou até deixar aqui com o N. A gente define 10 produtos, até para fazer o teste fica mais fácil. Se a gente colocar para executar aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou só colocar para executar para vocês verem o que está acontecendo. Vou botar aqui no Code Blocks, vou colocar para executar. Então, ele fez a declaração das variáveis, está perguntando quantos produtos serão cadastrados, eu vou colocar 2 produtos só para a gente testar. E aí ele começa, qual é a letra de identificação? Vou colocar QA, o preço do produto é 22 e a quantidade em estoque são 4. Aí ele passa a fazer, olha, outro ciclo. Vai ser o produto B, a letra, o preço vai ser 45 e a quantidade em estoque vão ser 7. E ele para. Tudo bem? Eu poderia até colocar aqui dentro do for um outro printf, só para eu indicar, olha, cadastrando o produto, vou apresentar um valor, e esse valor vai ser o próprio valor do contador. Ou seja, quando o contador estiver em 1, eu vou falar que eu estou cadastrando o produto 1. Quando o contador for para 2, eu vou dizer que eu estou cadastrando o produto 2. Deixa eu colocar um barra N aqui na frente também, só para ficar mais fácil a visualização. Eu vou cadastrar 3 produtos. Então, olha só, cadastrando o primeiro produto, né? O produto 1. Vai ser o A, 2 e 2. Depois ele passou, então, percebam, li a letra, o preço, a quantidade, foi para o segundo. Vai ser o produto B, que tem R$4 e tem um só. E foi agora para o terceiro, vai ser meu produto C, o preço vai ser 45 e a quantidade em estoque 3. E daí ele para.
Por que ele para? Porque a gente definiu essa condição de parada. O contador, ele continua sendo incrementado e a gente continua executando o ciclo enquanto não chegar no valor de N. Tudo bem? Então, com isso, a gente conseguiu fazer a leitura de todos os dados. Só que nós precisamos... Deixa eu voltar. Conforme a especificação do exercício, né, nós... Epa! Não quero rabiscar, não. Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Nós precisamos apresentar em tela lá, depois de ler os 10 produtos, a gente já está lendo, o programa deverá, primeiro, apresentar o valor total dos produtos no estoque. Como que a gente faz o cálculo desse total de produtos no estoque? Então, por exemplo, se eu tiver 3 produtos a R$1, então eu já tenho R$3, depois eu tenho mais 10 produtos a R$2, eu tenho mais R$20, e depois eu tenho 5 produtos a R$100, mais R$500. A gente precisa ir multiplicando e somando para a gente encontrar esse valor total dos produtos no estoque. Tudo bem? Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes de qualquer coisa, eu preciso de uma outra variável aqui, float, que eu vou chamar de total. Vai ser total. Total no estoque. Deixa eu deixar total estoque. Que inicialmente é 0, porque a gente não tem nenhum produto cadastrado. Ok? Quando a gente entra no for, ou seja, depois de fazer todo esse processo de leitura de um novo produto, a gente tem agora como calcular qual que vai ser o valor representado no estoque desse produto específico. Por quê? Porque eu tenho o preço dele e tenho a quantidade dele no estoque. E justamente depois de fazer essa leitura do preço e da quantidade, eu posso atualizar o total. Eu posso dizer que o meu total em estoque vai ser atualizado com qual valor? Com o próprio valor que eu tenho até o momento do total estoque, mais o valor que é representado por esse novo produto cadastrado, que seria o preço vezes a quantidade. E só um detalhe também para a gente perceber aqui. Olha a importância de a gente colocar o valor inicial de total estoque em 0. Por quê? Quando está sendo executado pela primeira vez a codificação dentro do for, se ele tentar fazer aqui, total estoque é igual total estoque mais essa multiplicação. Se a gente não tiver esse valor inicial, ele não sabe de onde ele parte, ou seja, não tem nenhum valor ainda armazenado dentro dessa variável. Quando a gente coloca em 0, na primeira vez que ele passa aqui, ele utiliza o valor do total estoque em 0, que foi definido. Mas aí ele faz a multiplicação e atualiza o valor do total estoque. De novo, é um conceito aqui de a gente ir acumulando valores. A partir de 0, a gente vai acumulando todos os valores somando. Tudo bem? Valor dos produtos totais e não só a quantidade. Isso, Josmaira. Falei certo seu nome? Eu cismo em colocar uma Ira. Josmaira, então? Perdão. Ai, desculpa. Josmaira. No grupo nosso do interdisciplinar, a gente chama ela de Má. Pode chamar ela de Má. Tá bem, Má. Não sei se ela vai autorizar. Pode ser mais fácil. Má, então. Mas tudo bem? É justamente isso o que você colocou. É o valor total dos produtos no estoque. Isso mesmo. Por isso que a gente está fazendo a multiplicação. Mas, caso a gente quisesse só a quantidade, deixa eu modificar aqui. Se fosse apenas a quantidade de produtos no estoque, a gente poderia colocar o total estoque é igual ao que já tem no estoque até o momento, mais a quantidade que foi definido nessa leitura. Tudo bem? Então, aqui a gente define o valor monetário, né? O valor em dinheiro que eu tenho em estoque. E aqui seria a quantidade de itens que eu tenho no estoque. É só por conta dessa multiplicação. Bem, olha, com isso, vou até deixar aqui como comentário. Está uma barulheira.
e deixar indicado que assim seria para encontrar a quantidade de itens no estoque. Tudo bem? Então, estamos fazendo o cálculo aqui e toda vez que ele passa no fora, ele faz a leitura do primeiro produto, atualiza com esse valor relativo ao primeiro. Quando ele passa a segunda, ele já tem o do primeiro, faz a soma do segundo. Quando ele chega no terceiro, esse total estoque tem um acumulado do primeiro e do segundo. Aí ele soma do terceiro. No quarto, o total estoque já tem do primeiro mais o segundo mais o terceiro, e agora ele soma do quarto e assim por diante. Quando ele sai do for, ou seja, depois que ele fez a leitura dos 10 produtos, eu sei que ele somou o total para os 10 produtos diferentes. Então, eu já poderia até colocar um printf aqui, falando que, olha, o total de produtos em estoque, o valor, né? O valor total de produtos em estoque nesse caso, a gente vai apresentar um valor real, então, %F. Se eu quiser colocar com apenas 2 casas decimais, a gente pode colocar .2F. Um /N para pular linha e a gente apresenta o total estoque. Tudo bem? Então, olha, o primeiro dado, na verdade, o primeiro resultado a gente já está apresentando. Novamente, deixa eu compartilhar a tela inteira para mostrar rodando para vocês. Vou colocar para executar e vou colocar um exemplo bem fácil só para a gente ver se realmente está fazendo, né? Então, a letra é o 1, depois eu tenho R$2, 2 produtos, depois a letra B, eu tenho 3, e depois um produto C que vai ser R$1 e eu tenho 10. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 9, tudo bem? 13 e mais 10. Então, 23, tá certinho. É o total em estoque. Ok? Então, o primeiro já foi. O segundo... Cadê? O segundo valor que é pedido, agora, esse é um pouquinho mais chato para fazer, mas tranquilinho. O valor do produto mais caro. Então, eu tenho 10 produtos. E agora eu quero saber desses 10 produtos qual que tem o maior valor, ou seja, qual que é o mais caro. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, vamos fazer uma discussãozinha aqui. Vou colocar aqui embaixo só para ir mostrando para vocês. Vamos pensar no processo que a gente faz, né? Com a nossa cabecinha mesmo. Se eu falar para vocês que eu tenho apenas o valor 34, por enquanto, é só o 34. Qual que é o maior valor até agora? Entre 34 e só ele, quem que é o maior valor? Hoje vocês não estão afim de papo, né? 34. Obrigada. Ó, o maior número de 34 é 34.01. 01? Não, mas 3401 é maior do que 34. Então, você não falou o maior, então o menor não, é 39.099. Não, mas considerando o valor que foi dado, sem mexer nele. Se eu tenho só o 34, por enquanto, eu posso falar que o 34 é o maior e ele é o menor também. Na verdade, como ele é o único, ele é tudo, né? Maravilha. Só que se eu falar agora eu tenho 2 valores, eu tenho 34 e 4. Quem é o maior? Continua sendo 34 e 4. Quanto maior é 34, né? E 2. Se eu tiver o valor 34 e o valor 2. Qual dos dois é maior? Eu voltei da escola básica de matemática, então deve ser o 2, né? Tô brincando, mas é o 34. Então o maior é o 34. Beleza. Olha, eu dei 2 valores. Primeiro eu dei um valor, era ele mesmo. Depois o segundo valor era entre os dois o 34. Eu vou dar outro valor aqui, 23. Entre todos os valores fornecidos aqui, quem é o maior? Continua. 34. O 34. Só que deixa eu na verdade, atentar uns detalhes aqui.
Quando eu tinha um valor só, eu não precisei nem fazer nenhuma verificação, porque se só tem um é ele mesmo. Quando eu entrei com o segundo valor, a gente fez uma comparação do primeiro, que era o maior, né? Deixa eu até colocar aqui que quando a gente tinha o primeiro valor, o maior era o 34 mesmo. Tudo bem? Maior e igual. Quando chegou o segundo valor, a gente verificou, olha, o 2, que é o novo valor, ele é maior do que o valor 34, que é o maior até então? Não, então o maior continuou sendo 34, não teve modificação nenhuma. Quando foi dado o terceiro valor, novamente, só um detalhe aqui, né? É necessário, se a gente sabe que até o segundo valor, o 34 era o maior, tem necessidade de eu comparar o 23 com o 2 e depois o 23 com o 34? Não tem. Se eu sei que entre os dois o 34 é o maior, eu vou comparar o novo valor 23 com o 34. Como ainda é menor, o 34 continua ali, sem modificação. Olha o que acontece agora. Vamos supor que o valor fornecido foi 59. Quem é o maior valor até agora? 59. 59. Só que, de novo, um detalhe. Eu não preciso comparar o 59 com todos os valores. Por quê? Se até o terceiro valor, o maior era o 34, e agora eu tenho um novo valor, que é o 59, eu posso verificar. O novo valor é maior do que o maior até então? Do que o maior entre os três? Eu não preciso comparar 59 com 23, nem 59 com 2. Eu faço só a comparação do 59 com o 34. A comparação é mais condicional, né? Exatamente. E é justamente isso que a gente vai escrever agora. Por favor, prestem atenção. Se tiver alguma dúvida, por favor, vocês me parem, a gente vai conversando. Então, olha só. Olha, aí... Não, por isso amanhã na prova, meio-dia, eu te ligo. Ó, professora, tô com dúvida nessa pergunta, tá? Tá bom. Eu não vou te dar a resposta, mas... Você vai até falar assim, eu estou com uma brama na mão e falar assim, Ema, cadê um com seus B.O.? Provavelmente. Mas olha só pra gente não perder o fio da meada aqui. É muito importante que a gente entenda o que cada estrutura, cada variável representa. Quando a gente definiu o for, é porque a gente precisa de um ciclo para fazer a leitura dos dados de cada um dos produtos. Ou seja, toda vez que a gente termina de executar tudo que está dentro do for, significa que a gente fez a operação para um produto. Quando eu repito, eu estou fazendo para mais um produto, para o segundo. Quando eu repito de novo, eu estou fazendo para o terceiro e assim por diante. Ou seja, toda vez que ele passa por esse conjunto de código aqui, de ler a letra, o preço e a quantidade, eu sei que eu acabei de ler os dados de um produto novo. E o que a gente pode fazer aqui? Aí eu posso verificar. Se for o primeiro produto, ou seja, se o contador estiver em 1 ainda, significa que eu acabei de ler o primeiro produto. Tudo bem? Porque o contador me diz, né, qual que é a posição, qual é o produto que eu estou lendo. Só que antes disso está faltando uma variável. A gente vai ter que criar aqui no float uma variável para armazenar o maior preço. Tudo bem? Então, tem uma variável que vai armazenar a cada passo o maior preço. Se o contador estiver em 1, só tem um valor até então. Eu posso dizer com certeza que o maior preço é igual ao preço lido. Tudo bem? Se for o primeiro. Caso contrário, ou seja, deixa eu comentar aqui também, olha, é o primeiro produto lido. Esse else vai representar que não é o primeiro produto lido. Ou seja, se for a partir do segundo produto, aí eu preciso verificar se o quê? Se o preço que eu acabei de ler, ou seja, o preço do segundo produto, for maior do que o valor que eu tenho armazenado no maior preço, significa que o valor que está armazenado nessa variável está desatualizada. Aí eu atualizo. Eu vou dizer que o maior preço recebe o novo preço lido. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver. Tranquilo até aqui, pessoal?
Professora, Sim, Letícia? a primeira alternativa que eu tinha colocado, eu tinha retirado esse contador, né, igual a 1, e mesmo assim até que deu certo, sabe? Aí eu não sei se conta como uma maneira alternativa. Aqui, nesse if mesmo, Letícia? Isso, eu retirei ele, aí eu coloquei o if, esse if de baixo. Tá, pode dar problema. É que pode acontecer de um valor. Deixa eu só indicar para você o porquê, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Você deixou desse jeito. É isso? Na verdade, começou assim, é o if, né, parênteses, aí maior valor é menor ao preço. Tá, Condição. sem problema. Assim, menor do que o preço. Isso, aí embaixo ficou exatamente assim, maior preço igual a preço. A lógica no caso, eu coloquei maior valor. Sim, tá certinho. O que pode acontecer aqui? Quando ele passa a primeira vez, Letícia, aqui, ele tenta fazer a comparação utilizando o valor que está armazenado dentro dessa variável. E na primeira vez, essa variável ainda não tem valor definido. Qual seria uma outra forma para a gente fazer, para resolver esse problema? Eu poderia, como a gente está mexendo com preço e preço só tem valor positivo, né, não faz sentido um produto ser vendido a um valor negativo, eu poderia colocar o maior preço aqui como -1, por exemplo. Que inicialmente ele é -1. Por que -1? Porque independente do valor do primeiro produto, vai ser maior do que -1. Então ele já substitui. Poderia deixar desse jeito, sim. Tudo bem? Entendi, mas mesmo que inicie o maior preço com 0, é que nem a Maína até também falou aqui. Acho que é Maína, não sei também. Maína, pode ser. Então, nesse caso, olha só, é até legal isso, porque depende de onde a gente está trabalhando. Poderia ser 0, porque qualquer produto vai ser vendido por algum valor, mesmo que seja 1 centavo, que vai ser maior do que 0. Pode ser. Só um detalhe, pessoal. Quando a gente está procurando maior valor ou menor valor, a gente precisa ter cuidado para saber qual que é, posso chamar de domínio ali, né? Quais são os valores válidos que podem ser assumidos para preço. No caso de preço, nenhum valor de produto vai ser 0. Então, o menor valor a gente coloca 0, até melhor do que -1, né? E ele vai atualizar porque qualquer produto vai ser vendido por algum valor. Só que, vamos supor que eu quero analisar um conjunto de valores, dados que pode ter valores negativos. Daí, essa inicialização já fica mais difícil, porque a gente não sabe qual que é o valor que não seria dado. Tudo bem? Mas, muito bem, adorando. Posso colocar como 0 aqui, ó, e tiro isso daqui. Maravilha. Tudo bem? Cuidado só se vocês forem fazer... Porque a lógica para encontrar o menor seria a mesma coisa, mudando só o sinal, né? E se a gente não colocar nenhum valor inicial, ou se tiver problema para definir o valor inicial, a gente pode trabalhar no outro formato. Verifica se é o primeiro, assume que é o menor ou o maior, e depois faz a verificação. Mas nesse caso, né, vamos prezar mesmo pela eficiência do código. E pronto, a gente acabou de encontrar o maior valor. Um printf indicando que o produto mais caro, né? Mais caro em estoque custa, na verdade, né? Porque a gente encontrou o valor. Custa, né? A mesma coisa, por 100,2 para apresentar duas casas decimais, F/N. E a gente vai apresentar aqui o maior preço. Terminamos a segunda parte. Opa. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Derretendo o cérebro, vai tá bom. Mas olha, por isso mesmo que a gente está fazendo por partes. Se tentar fazer tudo de uma vez, às vezes fica complicado. Tá faltando, só pra gente finalizar esse exercício, só calcular a quantidade, olha só, agora é a quantidade de produtos que custam mais do que R$100. Tudo bem? E pra gente fazer isso, então vamos lá. Novamente, olha, toda vez que ele passa pela leitura do preço, a gente consegue analisar o preço desse novo produto. Depois desse if, antes ou depois, tanto faz, eu posso colocar um if
preço maior do que 100. E se for maior do que 100, a gente precisa contabilizar mais esse produto. Tá faltando uma variável, né? Vou ali em cima, no quantidade, vou chamar de quantidade mais 100, mais 100, que inicialmente é 0 também. Que a gente vai começar a contar ele. A partir de 0 eu posso encontrar mais um, depois mais um, depois mais um e assim por diante. E a gente vai colocar, acabei de uma quantidade, QTD mais 100. Posso colocar mais aqui direto. Se for para contar a quantidade de produtos diferentes, de itens, né, diferentes, que custa mais do que 100. Se for para saber a quantidade de produtos mesmo, se eu tenho 10 produtos ou 20 produtos que estão em estoque que custam mais do que 100, que foi até a dúvida da Letícia, foi da Letícia, né? Eu poderia colocar a quantidade mais 100 é igual a quantidade mais 100, mais a quantidade que foi dada do produto. Tudo bem? Nesse caso, como está ambíguo mesmo, das duas formas estariam corretas. Se eu deixasse só mais um, eu consigo identificar a quantidade de produtos diferentes que custam mais do que 100. Se eu deixar aqui mais a quantidade, é a quantidade de itens, considerando todos os produtos que custam mais do que 100. Só um detalhe, pessoal, percebam que aqui, olha, são dois ifs diferentes. Se eu colocar aqui else if, vai dar problema. Por quê? A gente está comparando o preço em relações diferentes. Aqui é o preço em relação a essa variável. Aqui é o preço em relação a 100. Então, duas análises diferentes, dois ifs diferentes. Eles não têm relação. E para finalizar, o exercício printf, quantidade de produtos que custam mais de 100. Nesse caso é um inteiro, %d, e a gente apresenta o QTD mais 100. Prontinho, finalizamos o exercício. Ali na quantidade mais que 100, ele também vai acumular? Ele acumula. A diferença aqui, Lessa, é que a gente pode acumular a quantidade dos produtos ou mais um. De qualquer forma, a gente está acumulando. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Nessa acumulação ali vai ser um contador também, né, professor? Vai ser um contador, isso mesmo. Exatamente. É a mesma coisa que acontece aqui com o contador, com a variável contador. Só que aqui ele está sendo de 1 em 1. Aqui a gente está sempre acumulando a quantidade, né? Se ele entrar ele nessa vai característica... abastecer a alocação da memória sempre no mais um, né? Perdão, repete para mim. Ele vai abastecer a alocação da memória sempre no mais um. O contador, sim. Agora, nesse caso aqui da quantidade mais 100, ele pega, se a quantidade for 3, ele acumula mais 3. Se for 7, ele acumula mais 7. Tudo bem? Deixa eu colocar para rodar para a gente ver funcionando. Vou colocar um exemplo com 3 produtos de novo. Então, a letra vai ser A, o preço do produto vai ser 120 e a quantidade vai ser 5. Tudo bem? O segundo, o valor vai ser 49. Ai, essa letra a gente nem tá usando pra nada, né? Mas, enfim, deixa eu colocar assim. Então, o primeiro produto vai ser produto A, o preço é 120, a quantidade é 5. Depois, o segundo produto vai ser o produto B, o valor vai ser 49 e eu tenho 2. O terceiro produto vai ser o produto C, vai custar R$500 e tem um só. O quarto vai ser o D, vai custar 347 e tem 2. E o produto 5 vai ser o produto E, vai custar 5 e tem 2. Vamos ver se está certo, né? O valor total de produtos em estoque é 1.902. Nossa, vou ter que abrir uma calculadora aqui porque eu não sei. Se a professora não sabe, já pensou eu. Não, mas vamos lá, olha. 5 de 120 vai dar 600, mais 2 de 49 vai dar 98, é isso, né? 98, mais 1 de 500, mais, nossa, 347 mais 347, e o produto E são 2 de 5, então mais 10, 1902, exatamente.
O produto mais caro em estoque custa R$500, que é do 5, o maior valor é 500. E a quantidade de produtos que custam mais do que 100, vamos analisar. Ele deu que são 8. Então, 120 eu tenho 5, é maior do que 100. 5 mais 1 de 500, né? O 49 ele vai pular porque não tem essa característica de ser maior do que 100. Então, 5 mais 1, 6. E mais 2 do 347, certinho 8. O último também não é contabilizado porque R$5 é menor do que 100. Tudo bem? Até aqui. Professora, o outro jeito que você ia fazer o if lá era colocar contador igual a 1 e o else para acumular. No caso do maior preço, Lessa? Isso. Tá, daí nesse caso eu teria if contador igual a 1, ou seja, se for o primeiro produto, a gente coloca o maior preço igual a preço e fora do if. Se não, poderia até deixar um else if aqui, pode ser também, ou abrir o else aqui, tanto faz. E se não ser, o maior preço for menor do que o preço, a gente atualiza. Tudo bem? Nesse caso, se a gente for utilizar nesse formato, não precisa da inicialização. Pode, mas não é necessário. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Por hora, não. Maravilha. Então, vamos para o último. Nossa, pior que é o seguinte. Eu entendo a lógica, mas acontece o seguinte, que na hora que para digitar, a professora parece que dá um branco inteiro. Mas tenta, uma coisa que funcionava para mim, pelo menos, era eu precisava rabiscar. Para ver qual que é a estruturação lógica e depois para tentar colocar. Porque aí você começa a identificar e vai fazendo por partes. Pede o valor, lê o valor, vê, tá bonitinho agora, tá. Eu tenho o valor, o que eu faço com ele agora? Vai fazendo no processo de, é como se fosse como se fosse não, né? É um processo incremental. É um beabá, né? Não tem jeito, porque Lazer. a gente começa a trabalhar com repetição, mas a gente sempre pensa no formato de como seria para um. Depois de um para vários. E daí a gente vai fazendo as modificações. Não tem problema de ficar indo e voltando no código. Por exemplo, variável. A gente vai criando conforme necessidade, não tem problema. Nossa, pior que eu ajudo na empresa onde eu trabalho remotamente, só sei que os caras me olham assim, nossa, eu sou um programador motherfucker, mais ou menos assim. Mas eu entendo a lógica, mas você precisa isso, isso e isso. Eu não sei programar, mas acontece o seguinte, que os caras vão lá e faz lá dá certo. Que bom, né? Não sei. Agora tá faltando só estruturar mesmo, mas é prática. Isso é prática. Programação é prática, não tem como fugir. Bem, deixa só eu ler com vocês então. Olha só, essa última questão, só pra gente finalizar mesmo, seria o que é o bônus, né, da prova de 2019 e é para verificar se o número é primo. Então, olha só, o número primo é um número natural, né? A gente vai trabalhar com valores inteiros nesse caso, que possui apenas 2 divisores diferentes, 1 e ele mesmo. Tudo bem? Escreva um programa em linguagem C para ler um número inteiro. Verifique se esse número é primo ou não. Tudo bem? Então, seria, por exemplo, se eu vou verificar se x é primo. Eu vou verificar se ele é divisível por quantos valores diferentes ele é divisível, ou seja, por quantos valores eu consigo dividir e o resto é 0. Ok? Se for 10, seria de 1 até 10. Se for 20, de 1 até 20. Eu vou verificando no intervalo de 1 até x por quantos valores ele é divisível. Na verdade, daria até para fazer pelo valor dividido por 2. Vou fazer de uma forma bem simplificada mesmo. Tudo bem? Vai usar um pouquinho mais de processamento, mas deixa eu colocar a tela inteira, e a gente já consegue ver executando. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vou criar um novo arquivo aqui, deixa só eu salvar. Essa é a questão
bônus, e vou montar isso. Professora, você vai deixar salvo no exercício 4 também? Vou. Finalizando, Lessa, eu já coloco no Moodle para vocês. Pode ficar tranquilo. Tá bom. E o return 0. Então vamos lá. Olha só. O exercício está dizendo que essa análise para verificar se o valor é primo ou não vai acontecer com um valor que vai ser dado pelo usuário. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso declarar esse valor, né, que vai ser, vou chamar de X aqui, o meu valor X, e preciso pedir para o usuário esse valor. Digite o valor a ser analisado. Um exemplo de mensagem, né? E um scanf, %d, porque é inteiro, e a gente vai colocar em X. Prontinho. Nesse formato, né, até aqui, a gente só tem o quê? A gente declarou X e pedimos para o usuário definir o valor de X. Para a gente fazer essa análise do valor ser ou não primo, a gente vai precisar de mais duas variáveis aqui. Eu vou precisar de um contador, tudo bem? Ele vai determinar o ciclo, na verdade, vai fazer a definição do for. E eu vou chamar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de quantidade divisíveis. Vou chamar de div aqui para ficar mais fácil. Quantidade div, que inicialmente é 0. O que eu vou armazenar em cada um dos dois, então? O contador vai fazer o controle para mim das repetições do for. E essa minha variável qtddiv vai contar a quantidade de valores por quem o meu x é divisível. Tudo bem? E aí a gente vai precisar fazer um for aqui, então. Eu vou fazer um for onde o meu contador começa em 1, o meu contador continua sendo válido enquanto ele não chegar em x, com contador mais. Ou seja, se o valor de x aqui, só como exemplo, se o meu x aqui for 7, o meu contador vai assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, daí ele para. Tudo bem? E o que a gente vai fazer com x e com o contador? Eu vou verificar, agora eu vou verificar por quais desses valores aqui, no intervalo de 1 até o x, resta para mim 0, na verdade, por quantos valores o meu x é divisível. Ou seja, se eu fizer a divisão de x pelo contador, só que eu quero analisar o resto. Então, se x por cento contador retornar para mim um valor igual a 0, significa que esse valor, o x é divisível por esse valor do contador. E nesse caso, eu acabei de encontrar mais um valor que tem a característica de x ser divisível, ou seja, eu tenho que aumentar a quantidade de divisores. Tudo bem? Para a gente entender também o que está acontecendo aqui. No exemplo, o valor de x é 7. O que vai acontecer nesse for? Quando o meu contador for igual a 1, ele vai verificar se 7 por 101 vai dar quanto? Vai dar 7, resta 0. Então, quer dizer que ele é igual a 0, o resto, né? Aí a gente vai somar qtddiv vai para 1. Ele foi de 0 para 1, porque ele entrou nesse if. Depois, o meu contador vai para 2. Ele vai fazer 7 por 102, ou seja, calcula o resto de 7 por 2 e é 1. Ou seja, o resto é 0? Não acontece nada com qtddiv. Aí, o meu contador vai para 3. Ele vai fazer 7 por 103, que dá 1. Dá 1? Não, né? Vai dar 1. Nossa, gente. Tá certo? Não. 7 dividido por 2, tá certo? Dá 1 também, desculpa. Dá 6 e sobra 1. Não é igual a 0. Então, ele continua fazendo isso. O contador vai para 4. Aí, o que vai acontecer? 7 por 104. Quanto que vai dar? Ele vai restar 3 aqui, né? Não acontece, e ele continua nesse processo, ou seja, ele vai fazer 7 dividido por 1 e verificar o resto, 7 dividido por 2, 7 dividido por 3, 7 dividido por 4, 7 dividido por 5,
7 dividido por 6, 7 dividido por 7. E vai sempre verificando o resto da divisão. Toda vez que ele encontra um valor, que ele faz essa divisão e resta 0, significa que é divisível. Ele conta mais um. O que eu posso fazer depois que eu saio do for? Eu posso verificar se, como foi dado lá no exercício, se a quantidade de valores divisíveis for igual a 2, ou seja, vai ser só ele mesmo em 1, a gente pode fazer o quê? Se a quantidade div for igual a 2, eu vou falar que é primo, barra i. Caso contrário, se for qualquer outro valor, que não seja 2, eu vou colocar um printf dizendo aqui, olha, não é, faltou aspas, não é primo. Tudo bem? Deixa eu voltar. Só pra gente ver executando, deixa eu colocar como comentário aqui, que senão ele vai dar erro. Pronto. O valor a ser analisado, por exemplo, se for 4, não é primo, né? Porque o 4 ele vai ser divisível por 1, por 2 e por 4. Se for 7, é primo. Outro primo, 11, é primo. Se for 12, não é primo. Tudo bem, eu poderia fazer diferente aqui. Eu poderia começar, por exemplo, o contador em 2, porque por 1 todo valor é divisível. E colocar o contador aqui menor do que x. Nesse caso, o meu if ficaria, então não estou englobando a divisão por 1, nem a divisão pelo próprio valor. Essa quantidade de divisores deveria ser 0. Deixa eu colocar para vocês verem. Por exemplo, 2. É primo, né? Por ele e por 1 também. Se for 4, não é primo. Se for 7, é primo. Se for, sei lá, 30, não é primo. E assim por diante. Daí é a questão da forma que a gente pensou na questão, né? Na estruturação da resolução. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Alguma dúvida ainda em relação a todo o conteúdo que a gente foi vendo? Se vocês perceberem, a gente foi, né, nessa discussão dos exercícios, desde a semana passada, vendo todo o conteúdo que a gente foi trabalhando nas aulas, de uma forma aplicado num exercício. Ok? Então, só pra gente finalizar, então, a aula vai estar daqui a pouquinho para vocês no Moodle. Só finalizando, eu já coloco no YouTube. Outra coisa, os exercícios também, no caso esses dois, vão estar para vocês no Moodle. Os exercícios da semana passada, que são as resoluções das questões 1, 2 e 3, e até as variações que a gente discutiu, já estão no Moodle. Deixa eu até confirmar, mas eu acho que eu já coloquei lá para vocês. Codificação da aula. Tá, já estão lá. Não se esqueçam que eu já vou colocar a prova aberta para vocês também, lembrando que a resolução precisa ser submetida no Moodle até quarta-feira, dia 19, até as 23h59. Tudo bem? Então, programem-se para fazerem as resoluções e submeterem a resolução das questões. São 4 questões. Só lembrando que não precisa submeter lá, subir junto, compactado, os arquivos com extensão .exe, é só o .c. Ok? Maravilha. Eu vou só colocar para finalizar a gravação